Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa de análise de benchmarks FICUB. Me chamo Alan. Hoje, dia 13 de outubro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal. Então, envolve movimento de correção aí nos últimos dias, né? Então, desde o dia 30 de setembro, quando ele fez ali a máxima histórica no 147.800, mais ou menos, ele vem nessa movimentação de correção. Chegou aqui numa região que eu tenho chamado a atenção, que é importante que ele não perca essa região, tá, se perder fica feio, né, perdendo aqui a faixa do 141, 141.300, pode buscar, o próximo alvo seria aqui na casa de 134.800 até a região de 132, tá. Então a próxima linha verde, inclusive, por 136 mais ou menos, então próxima ali daquela região de 134.500, 134.600. Então eu vejo aqui uma região interessante, tá, uma região para se pensar na compra, né. É claro, tem que acompanhar aí como o mercado, né, vai se nos próximos dias. Quando eu observo aqui o COP, eu vejo o COP em 17 sozinho abaixo disso, ele começando a inclinar para cima, né, vamos ver como é que fecha no dia de hoje, mas aqui seria um ponto que eu acredito, né, uma movimentação parecida com essa, tá. A ideia seria ele formar um pivôzinho aí e tentar outra pernadinha de alta, pelo menos para testar esse topo aí próximo dos 147.000, tá. Então um risco importante aí do Ibovespa, né, vamos seguir acompanhando como ele reage, hoje já começa aí um movimento mais positivo, vamos ver se ele dá sequência nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar a gente marcou aqui uma região de suporte, que é uma região que vem desde 2023, né, agosto de 2023, aí teve aqui também no finalzinho de 23 e que chegou para testar recentemente, tá. Ele testou essa região e teve, né, uma reação forte ali na semana passada, né. Eh, então respeitou aí a 340, 340 ali mais ou menos. Tinha marcado alguns pontos de resistência, não tinha rompido ainda, tá, que era o primeiro ponto nos 415, 416 e o segundo ponto nos 435, ele passou direto nos 2 pontos, tá. O dólar pode buscar agora até a região dos 5.600, né, 5.610 aqui, que é esse topinho ali que ele deixou lá por volta do dia 19 de agosto, tá. Então, assim, pessoal, dólar, né, fez a movimentação de alta, tá batendo cabeça por enquanto numa resistência do 70, é claro, esticado no prazo pode sim ter um movimento de correção dessa movimentação de alta, tá. Eu vou refazer aqui o desenho, né, então vou marcar essa região que estava com suporte como resistência, como ponto de suporte no curto prazo, então se ele voltar para testar essa faixa de preço no prazo aí próximo de 420, fiquem atentos, porque ele pode sim iniciar mais uma puxada para cima, tá. E o meu próximo ponto de resistência para o dólar, eu vou marcar aqui na casa 610, tá. Então, o que eu vejo aqui para o dólar, ele já esticou, então cuidado aí para quem, principalmente para quem opera o curto prazo, né, comprar aqui passa uma 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 região que ele tende a corrigir. Agora, se ele volta aí perto dos 420, é uma região que eu vejo sim possibilidade dele tentar mais uma pernadinha para cima, e aí volta essa região dos 560, e depois a região dos 5.600, tá. Então a gente pode ter uma movimentação parecida com essa do dólar nos próximos dias, tá. Então o dólar sugerido para a gente correção para quem sabe ali depois uma nova puxada para cima, vamos seguir acompanhando como ele reage. Vamos dar uma olhadinha aqui no intraday, né, para quem opera o day trade ali. Bem, no day trade, né, então ele deu uma esticada para cima, faz um movimento de correção. Pelo gráfico horário, ele até pode formar um pivôzinho por aqui e já voltar para testar a máxima, tá. Deixa eu só pegar aqui a retração dessa última puxada de alta. Ele está segurando ali entre 38% e 50% de toda essa puxadinha que ele fez, eh, sexta-feira, né, acho que sexta-feira ele tem essa puxada mais forte. Então, fiquem atentos, porque aqui já é um ponto de retração que ele pode se segurar e tentar voltar pra cima. Só que assim, para quem está comprando dólar aqui no day trade, toma cuidado, se ele perder essa região marcando verde, né, perder tudo que marcou aqui, ele pode voltar tudo de novo até aqui uns 420, que inclusive coincide com aquela região que eu marquei pelo diário, que é o ponto que eu acho mais interessante nas compras quando eu olho para o gráfico maior. Mas pelo gráfico de 60 minutos, sim, já está tendo uma reação aí na região de retração.
ver se ele vai ter força aí para buscar o teste dos topos. Gráfico de 15 minutos, então dá para observar aí a reação. Ele, pelo gráfico de 15 minutos, ele começa, ele já é uma região aí que pode demonstrar uma certa dificuldade, tá? Então, quem está comprando, muita atenção se o dólar falhar próximo desses 503, porque aí ele pode sim dar mais uma puxada para baixo. E aí ele começa a desenhar no gráfico de 15 minutos uma movimentação de fundo, topo mais baixo, né? E aí, se ele perde essa região de 480, a gente pode ver esse movimento até os 420. E ali, região de suporte pelo tempo gráfico maior, como nós já comentamos também. Tá? Então fiquem atentos. O dólar está numa região de suporte, né? Está reagindo agora, só que ele vai ter uma região de resistência, uma região de dificuldade ali, os 515. Se ele bater cabeça, a tendência dá para testar os 480, tá? Olha, apesar do dólar estar segurando, eu tomaria cuidado com o dólar, não sou muito seguro da compra, não. Acho que a compra mais interessante seria certamente os 450. O problema é que ele está longe, né? Então ele pode demorar um pouco mais para chegar lá. Eu até vejo uma possibilidade mais interessante do dólar na venda se ele falhar ali nos 515. Tá? Então vai lá para testar, bate cabeça, tá para baixo. Aí sim eu vejo que é uma região mais interessante. A partir dos 515, né? Pode até ser que ele tente um pouquinho mais aí. É, quem sabe até mesmo voltar para testar esse 550 e falhar lá no teste do topo, né? Enfim, vamos seguir acompanhando, mas como eu falo, que o dólar tem espaço para um pouco mais aí depois da movimentação de alta da semana passada, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do índice. Vamos lá, o índice voltou para testar uma região que nós marcamos em 141.500, mais ou menos, 141.600. Chegou a perder na semana passada e hoje tenta se recuperar, tá? Quando eu olho para o tempo gráfico menor, os 60 minutos. Pelos 60 minutos, o índice ainda não está muito legal, né? Ele tem uma pernada de baixa, fez um fundo menor que o anterior, a princípio é um movimento de repique, tá? Inclusive em região de linhas vermelhas. Tá certo que ele fez um novo fundo aqui pelo gráfico de 60 minutos, você observa, ele fez um novo fundo, e o ROC não fez um novo fundo, tá? Então já começa a demonstrar divergência. Não quer dizer que ele reverteu, né? Divergência a gente sempre comenta aqui, não representa reversão, tá? A ideia aqui do índice, para quem está procurando compra, claro, né? Seria esperar um teste desse fundo, que se abrir próximo de 141, né, ou até mesmo 140, 500, não perdendo fundo, pode até ser uma tentativa pelo risco, e aí se ele conseguir trabalhar para cima desses 142, buscar aqui a região dos 143.500, tá? No ponto atual, vejo mais como uma região de resistência, tá? A ideia seria pelo menos voltar testar 140, 800, 140, 500, suporte. Então, vamos seguir acompanhando a reação dele por aqui, porque a compra aqui não fica muito legal, pelo fato ele já abriu ali com esse gap alta, está abrindo na região de resistência, inclusive pela mínima 144, né? Olha aqui onde ele está. E para quem está procurando compra, esperaria ele voltar para testar esses suportes aqui mais embaixo, bem perto ali do 141, quem sabe eu depois do 140 e 500, mas fica compra, né? Você compra o suporte, ao invés de comprar aqui embaixo da resistência, que no momento tem dado uma certa travada no preço, só observar, inclusive a reação dos 15 minutos anteriores ali, que ele já começa a mostrar uma certa dificuldade. Se romper, né, supondo aí que o índice continue na movimentação de alta e faça algo parecido com isso, ok. Aí dá para pensar na compra no pullback aí acima de 142.600, acreditando em algo parecido com isso, tá? Mas comprar agora, para quem acredita na continuação da alta ali, talvez uma posição bem pequena, ou espera ele voltar para testar aí próximo dos 141 a 140.500, aí dá para tentar uma comprinha ali também, tá? É o que eu vejo ali, né, do índice, vamos ver como ele reage aí ao longo do dia, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, BTC-USD, né, que teve bastante volatilidade ali de sexta até hoje, né? Então teve ali o anúncio do Trump, falando que ia taxar a China em 100%, aí ontem ele já soltou ali uma mensagem, né, falando para não ficar tão preocupado ali com relação à China, né, o mercado deu uma desestressada, deu uma recuperada, mas mesmo assim não recuperou toda a movimentação de queda, tá? Já havíamos falado, né, antes, quando ele estava falhando aqui na região do 123, né, quando ele começou a perder esse 121, eu chamei a atenção, ó, pessoal, toma cuidado, porque ele tende a voltar a conquistar o 117.
Lá no 117, a gente acompanha a reação, né, seria algo parecido com isso, ele viria, né, para o 117, segurando aqui, era lá para testar de novo o 123. Bem, na sexta mesmo teve a notícia ali da tarifação para a China, né, que o Trump anunciou em 100%, o mercado deu essa puxadona para baixo, tá? E assim, ele puxou tão forte para baixo que ele perdeu o 117, perdeu a região de 112 e já foi lá para testar o 100, né? Ele praticamente tocou ali na terceira linha marcação verde, ali que tem suporte no gráfico diário, né? Inclusive, representa aqui essa região de junho, né? Esses fundinhos de junho. E, se eu não me engano, também é uma região. Na verdade, está respeitando, ele recuperou, tá? O paviozão lá. Se você traçar esses tubos que ele tinha de dezembro do ano passado e marcar aqui uma linha, né? Você vai ver que ele vem respeitando justamente essa região. Olha lá, ó, ele não consegue permanecer para baixo dessa região. Ele até não viu ali nada, né? Ele fez ali na sexta-feira, mas recuperou bem, tá? Então acaba sendo ali o ponto de suporte mais importante no momento ali, que o Bitcoin não pode perder, tá? Se o semanal fica até mais claro, né? Você consegue perceber que ele não perdeu aquela região, ele não perdeu essa região desses topos rompidos, tá? Então ele ainda está segurando essa do esporte. Pode ser testado mais uma vez, tá? Pode ainda voltar aqui, né? Se ele voltar, não perder a conta para cima, considero um belo ponto para se pensar na compra ainda, tá? Então, vamos ficar atento aí como o Bitcoin reage. No momento, eu sigo ainda com um viés mais comprador do Bitcoin, mas eu ainda não faço nada não, tá? Acho que o movimento foi forte ali na, na sexta-feira, né? Entendo que esse pode ser apenas um repique da movimentação mais forte que ele fez ali na semana passada. O que eu gostaria de ver aqui no Bitcoin, né, seria ele voltando para estar perto desses 112.500 pelo menos, tá? E aí eu estou no gráfico de 2 horas, né, algo parecido com isso. Vem para cá, não perde, começa a contar para cima. Eu vejo uma primeira possibilidade, né? Então, a compra, posição menor, tá? Cuidado ali para não entrar alavancado, né? Daqui a pouco tem uma notícia mais pesada de novo no mercado aí, na atividade de novo, né? E aí você pode acabar ficando preso ali numa região muito interessante de preço. Então vai montando posição aos poucos, né? Mas eu vejo ainda assim uma chance do Bitcoin tentar voltar próximo do 112. Aí sim, se ele segurar ali, a gente começa a observar ali alguns candidatos, tá? Mas de qualquer forma, no momento eu fico mais na observação, entendo que depois dessa puxada forte que ele fez aqui do repique, ele ainda pode fazer algo parecido com isso. Ou até mesmo algo parecido com isso, tá? Voltar para testar lá o 100, não é descartado, né? Não gostaria de perder o 112, até porque o 112 e essa região que nós comentamos é aquela região que nós comentamos lá do semanal, né? Esses pouquinhos aqui de dezembro. O ideal é que ele permaneça para cima desses 100, eu falei 112, né? Mas na verdade ele está aqui no 109, 110, né? Então, portanto, ele não perca essa região. Perdeu, volta para testar os 100 mil, e aí eu passo a observar a reação dele por ali. Tá ok? Então, o Bitcoin está em região de suporte. No momento eu não vejo muita coisa para ser feita, tá? Eu acho que ainda está bem definido ali a próxima movimentação. Ainda vejo chance sim, de voltar para testar. Se ele ameaçar voltar para testar, não perder a ponta para cima, aí eu já começo a ver sim uma possibilidade de compra, visando o teste de novo lá na casa dos 120 mil, 123 mil. Tá? Mas vamos aguardar uma definição mais clara, de que ainda não está muito clara do que o Bitcoin pretende fazer aí nos próximos dias, tá? Ou seguir acompanhando, se tiver qualquer novidade, atualizaremos ali no nosso programa Cripto na parte da tarde. Ok, pessoal? Bem, pessoal, então é isso. Aliás, vamos falar do S&P 500, né? Deixa eu pegar o Trading View aqui. Esqueci de falar do S&P 500. O S&P 500 também teve uma movimentação forte de queda na sexta-feira, né? Todo o noticiário. E ele voltou exatamente para a região de suporte, né? Chegou até a fechar para baixo e hoje já abre com um gap de alta se recuperando, né? Após o Trump dar uma diminuída ali no discurso, né? E isso fez com que o mercado se recuperasse um pouco mais, tá? Bem, vamos lá. Ele está abrindo com 1,36 aí de alta, né? Ele segurou na região de suporte. Eu tenho dito, na minha opinião, S&P 500 correções de ponto. Ele corrigiu e já está na movimentação de alta.
A ideia aqui para o S&P 500, pessoal, dando sequência na movimentação de alta, ele já venha para testar esse fundo, tá. Mas pode ser que ele ainda venha testar esse último fundinho aqui? Sim. E se voltar para testar não perdendo, né, e aí eu posso até colocar um gráfico de 4 horas para a gente observar, né, para que ele venha com puxada forte de queda, corrige, não me espantaria se ele voltasse para testar mais uma vez, tá. Só que ele não pode perder. Se perder, aí já começa a ficar em perigo ali as contas, né, a gente pode estar vendo o início ali de uma movimentação ali, quem sabe, de reversão do mercado americano, podendo cair um pouco mais. Então, muito cuidado se por um acaso, né, ele começar a perder essa região aí dos 6.570. No momento, eu sou mais comprador, tento que a ideia seria voltar para testar os topos, mas fica só o alerta que se ele voltar para testar esse último fundo que ele marcou, a ideia é que ele não perca, se perder fica esquisito, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, o mercado americano ainda para cima, né? Seguindo aqui da semana passada, da sexta-feira, dá uma assustada ali no gráfico, né? Mas de qualquer forma, a tendência ainda segue sendo de alta e acabou respeitando bem aí os 6.560. Só você ver o que ele fez aqui, por exemplo, lá na semana, dia 8 de julho, já também teve um movimento forte para baixo, mas se recuperou e andou bem. Vamos ver se ele não repete algo parecido com isso, né? Apesar que o semanal ele praticamente fechou na mínima, né? O semanal ele fechou tudo ali com relação à semana passada. Essa semana aqui, por exemplo, ele não fechou na mínima. Ele conseguiu deixar um paviozinho ali no gráfico, mas vamos seguir acompanhando. Hoje ele já demonstra uma reação mais interessante em ponto de suporte que nós marcamos ali pelo tempo diário. Vamos ver se ele tem a força para cima, beleza? Bem, então é isso aí. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. Amanhã, né, a gente volta aí para observar como foi aí o comportamento do mercado. Lembrando, né, hoje à tarde, aí, programa às 16 horas, e o programa Tendências mais tempo às 17 horas, tá ok? Não se esqueçam de clicar nos links na descrição, né? Conheça ali o nosso site web, rola um super encontro ali no trimestral, que é R$ 4,95 por mês. Se tiver qualquer dúvida, também tem lá o nosso atendimento no site. Pessoal, não esqueçam também de deixar o like, ok? Um abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau.